bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje a gente vai tratar com vocês sobre o tema de derivadas implícitas. Muito bem, pessoal, como que nós então conceituamos aqui as derivadas implícitas? Olha, as derivadas implícitas são, na verdade, quando a gente tem uma função que está descrita de uma maneira onde a gente não consegue isolar o y, não é verdade? Então a gente está acostumado a ver funções do tipo f de x igual a alguma coisa, onde na realidade esse f de x é a imagem da minha função, né? É o valor que eu tenho projetado ali nas ordenadas, né? E geralmente no eixo x a gente encontra geralmente variáveis que são variáveis independentes, né? Agora o problema é quando eu tenho uma função matemática que eu não consigo separar o y de um lado da equação, né? Quando eu não consigo separar o y do lado da equação, como é que eu faço para derivar essa função? Aí nós usamos o conceito aqui de derivadas implícitas, tá certo? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, por exemplo, essa equação aqui. Se você olhar essa equação aqui, ó, y ao quadrado mais xy é igual a x ao cubo. Se eu fosse tentar isolar o y aqui, ó, eu não conseguiria isolar o y, né? Eu até colocaria y em evidência, ficasse um y que multiplica y mais x igual a x ao cubo. Só que se você isolasse o y, ia ficar um pedaço de y para o outro lado, né? Então, nesse caso aqui, como é que a gente faz para encontrar a derivada dessa função? A gente tem que usar o conceito de derivadas implícitas. Aí é óbvio que, fazendo aqui a resolução dessa derivada aqui por derivadas implícitas, nós não podemos perder de vista, né, todas as características que nós vimos até então no curso sobre as derivações, né? Então, vou fazer com vocês aqui alguns modelos, ó. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó. Calcule dy dx, sabendo que y ao quadrado mais xy é igual a x ao cubo. Vamos, então, à resolução. Então, tá aqui, ó. Vou apresentar para vocês aqui a resolução desse problema, tá certo? Bom, então eu tenho a minha função, tá lá a minha função, ó, y ao quadrado mais xy é igual a x ao cubo. Como que eu faço aqui para desenvolver a derivação implícita? Olha, eu vou derivar dos dois lados, né? Então, vou aplicar aqui um dy dx dos dois lados. Vai ficar assim para mim, então, ó, dx, de qual parte? Da parte que está à esquerda, que é y ao quadrado mais xy, que é igual, do outro lado, a mesma coisa, ó, dx de quem? De x ao cubo, ok? Então, eu tenho que derivar dos dois lados. Bom, para facilitar a minha compreensão aqui, e a compreensão de vocês que estão do outro lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar a minha equação em duas partes. Eu vou chamar essa parte que está à esquerda da igualdade de parte 1, e a parte que está à direita de parte 2. Aí eu vou derivar separadamente a parte 1 e a parte 2, depois eu igualo, né, as minhas derivações que eu encontrar, ok? Então vou começar aqui com a parte mais fácil, aqui a parte 2. Ó. A parte 2 está bem fácil de derivar, ó. Então derivando ali a parte da direita, que é a parte 2, vai ficar assim, ó. Então, quanto é que vale aquela parte 2 lá? Ó? dx de x ao cubo. Aquela parte aqui é bem fácil de derivar, né? É uma função polinomial. Então, quanto que vale a derivada de x ao cubo? Ó, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Ok, ó. A parte 2, né? Eu já encontrei. Beleza, já encontrei a parte 2. Agora eu vou encontrar a parte 1. Vou fazer a parte 1 do lado de cá, ó. Então, a minha parte 1, aqui, ó, parte 1. Deixa eu colocar aqui de preto também, porque a gente colocou de preto só para uniformizar, ó. Então, tá aqui, a parte 1 é o seguinte, ó. A parte 1, eu tenho a derivada da soma de duas funções. A derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, vou aplicar aqui a propriedade da soma. Então, essa derivada ali seria a mesma coisa que dx de quem? De y ao quadrado, mais o quê? dx de um produto de função, que é aquela lá, ó, xy ao quadrado, tá vendo? Então, essa derivada aqui virou na soma de duas derivadas. Agora, para eu encontrar essa parte 1, eu vou mais uma vez abrir aqui, ó, e chamar toda essa parte aqui, ó, de A, e vou chamar toda essa parte aqui, ó, de B. Aí eu vou calcular separadamente o A, calcular separadamente o B, aí eu somo os dois que eu tenho a parte 1. Então, vou colocar primeiro aqui a parte A. Vamos lá, parte A, ó. Quanto é que vale aquela derivada? Ó, aqui você tem que derivar, só que a função está no y. Então, como é que você faz para resolver essa derivada aqui, ó? Deriva normalmente. Quanto é que vale a derivada de y ao quadrado? Vai ser assim, ó, 2y, vai ser 2y.
Porém, como você está derivando aqui o y, aí você vai colocar na frente, ó, dy dx, ok? Beleza, então a parte A eu fiz. Vamos agora aqui para a parte B, ó. Vamos lá, parte B, ok? A parte B, você vai ter que fazer aquela derivada ali, você tem que resolver, ó, dx de quem, ó? De x vezes y. Gente, perceba que você aqui está calculando a derivada de um produto de função. Lembra aquela propriedade do produto da função? É como se essa primeira parte aqui, sei lá, fosse uma função u, a segunda parte do produto é uma função v. Então, se for uma função u vezes v, lembra como é que a gente deriva? Né? Assim, ó, u' mais v'. Como é u' mais v'? Vamos lá, ó. Derivada de u vezes v. O u é o próprio x. Quanto que vale a derivada do x? É 1 vezes o v, que é a função y. Então, vai ficar aqui para mim y. Mas, agora, ó, a derivada de v vezes u. O v é o que eu chamei de y. Então, quando eu vou derivar o y, vamos lá, a derivada de y vale quanto? 1. Mas só quando eu derivei o y, vai ficar 1 que multiplica o que então para mim? dy dx. 1 vezes dy dx, vezes quem? Vezes o u. Quem que é o u? É a minha função x. Então, vezes aqui o x, beleza? Tá aqui a parte A, tá aqui a parte B. Então, essa minha parte, a minha parte 1 aqui, ó, vai ser, ó, A mais B. Então, eu vou somar aqui a parte A mais B. Tá aqui a parte A, 2y, que multiplica dy dx, mais a parte B, que vale quanto? Ó, mais y, mais x, que multiplica o quê? dy dx. Pronto, gente, eu tenho aqui a parte 1 e eu tenho lá a parte 2. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que igualar as duas, né? Porque eu tenho aqui 1 igual a 2. Então, eu vou igualar as duas. Ó, para facilitar para você que está me vendo do outro lado ali, ó, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Então, fazendo aqui embaixo, ó, 1 igual a 2, que vem daqui, ó, 1 igual a 2, vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. A minha parte 1 é aquela lá, ó, tá certo? Olha lá a parte 1. Então, eu vou colocar, ó, 2y vezes dy dx mais y mais x que multiplica dy dx é igual a parte 2. Quanto que vale a parte 2? Aqui é a minha parte 2, ó, 3x ao quadrado. É igual a 3x ao quadrado. Pronto, agora basta fazer o quê? Basta eu isolar aqui, ó, o meu dy dx. Então, como é que eu faço para isolar esse meu dy dx? Deixa eu só separar aqui, ó, para quando vocês estiverem assistindo, não bagunçarem aqui a nossa resolução, tá? Então tá separado aqui, ó, ok? Eu separei, você vai pausando o vídeo aí, vai acompanhando, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa parte aqui e vou isolar o dy dx, ó. Se eu isolar o dy dx aqui, ó, vai ficar assim então para mim, ó. dy dx, que multiplica, quem que está multiplicando o dy dx aqui, ó? 2y, beleza? Quem que está multiplicando o dy dx aqui, ó? O x, então mais x, que é igual a quanto? 3x ao quadrado. Ó, do outro lado você tinha o y somando sozinho aqui, ó. Então passa o y lá subtraindo, ó, menos y, tá certo? Agora vamos isolar aqui o dy dx, ó. Então essa parte está multiplicando, passa para lá e dividindo. Então vai ficar para mim isso aqui, ó, dy dx é igual a quanto? Ó, 3x ao quadrado menos y dividido por quanto, gente? Ó, dividido por 2y mais x. Pronto, ó, aqui está, ó, encontrei a derivada da função que me foi dada, né? Então, dy dx é igual a quanto? 3x ao quadrado menos y, tá certo? Então, assim, para você resolver alguma derivada de função que não tem como isolar o y, você vai ter que usar aqui a propriedade da derivação implícita. É óbvio que não pode perder de vista tudo que nós vimos de derivação até agora, né? As propriedades das derivadas, né? E a regra da cadeia, que é muito importante, a gente vai usar aqui. Tudo bem? Pause o vídeo, faça as anotações. Vamos agora para o exemplo 2, ok? Então vamos lá, gente, ó. Exemplo 2. Vamos lá então, gente. Questão número 2, ó. A questão 2, ele fala assim, ó. Calcule dy dx, sabendo que cosseno de xy mais x ao quadrado y igual a 3x. Essa aqui é a função que ele quer que você calcule a derivada. Se você olhar aqui, ó, a variável y não aparece isolada,
né? E também não é possível a gente variar aqui, a gente isolar aqui, perdão, a variável y de um lado apenas da equação. Então, de novo, quando não tem possibilidade de a gente isolar a variável y de apenas um lado da equação, para derivar a função a gente tem que usar o conceito de derivação implícita, ou seja, tem que derivar dos dois lados ao mesmo tempo, né? Então, vamos ver como é que seria então a derivada dessa função aqui. Vou apresentar aqui a resolução. Ó, pause o vídeo aí e tenta resolver. Na sequência você continua para ver se você já teve êxito na resolução. Então vamos lá, ó. A minha função está escrita ali, ó, é o cosseno. Minha função está escrita aqui, ó. Então, vamos lá, minha função é aquela lá, ó, cosseno de xy mais x ao quadrado y, que é igual a 3x. Então vamos lá, como é que eu faço para resolver isso? Eu derivo tudo de um lado, derivo tudo que está do outro. Então vou pegar de um lado e calcular o d dx, e vou pegar do outro lado também e calcular o que? O d dx. Bom, para facilitar a minha vida aqui, geralmente eu faço assim, ó, eu chamo tudo que está de um lado da equação, por exemplo, de parte 1, chamo que tudo que está do outro lado de parte 2, calculo separadamente a parte 1 e a parte 2, depois eu igualo as duas, né? Eu faço assim para ficar de forma mais didática apresentável aqui, ó. Vou começar aqui com a parte 2, que a parte 2 é mais fácil de derivar, ó. Então, ó, parte 2 vai ficar assim, gente. Quanto é que vale a derivada de 3x? Ó, o expoente aqui é 1, vem para cá multiplicando, vai ficar 1 menos 1, 0, x elevado a 0 é 1 vezes 3, 3. Então, a parte 1 dá quanto? Dá 3. Pronto, a parte 2, desculpa, dá 3. Então, a parte 2 já está ali derivada, né? Agora eu vou derivar aqui a parte 1. Vamos colocar aqui a parte 1 do lado aqui. Vamos derivar aqui a parte 1. Ó, a parte 1, como vocês podem perceber, é a derivada da soma de duas funções. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu podia calcular separadamente a derivada disso mais a derivada daquilo. Então, vai ficar para mim isso aqui, então. Ó, seria dx de quem? Do cosseno de xy mais o quê? dx de quem? De x ao quadrado y. Tá certo? Então, a parte 1 é a soma de duas derivadas. Como a parte 1 é a soma de duas derivadas, para facilitar a minha vida aqui mais uma vez, eu vou separar. Ó. Vou chamar essa primeira parte aqui, ó, que está somando. Vou chamar toda essa parte aqui, ó, de parte A, e vou chamar aquela segunda parte de parte B. Porque quando eu encontrar separadamente quanto que vale o A e o B, eu somo os dois, eu tenho a parte 1 igualar com a parte 3, tá bom? Então, beleza, eu vou separar aqui, chamando aqui de parte A e parte B. Aí eu vou começar aqui, ó, com a parte A, tá certo? Vou começar aqui com a parte A. Então, deixa eu colocar de cá, ó. Então, vamos começar aqui com a parte A, ó. A parte A, tá lá, ó. A parte A é aquilo ali, ó. O A é a derivada, ó, é dx de quem, gente, ó? Do cosseno do produto de duas funções, ó, do cosseno de xy. Então, como essa parte A é a derivada do cosseno do produto de duas funções, aqui já caiu em outra propriedade que eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Então, usando a regra da cadeia, o conceito de função composta seria como se essa função, por exemplo, eu tivesse duas funções aqui, né? Vamos supor que eu tenha aqui uma função, sei lá, vamos supor que eu tenho uma função z, que é igual a cosseno de x, tem uma função z que é igual a cosseno de x, e eu tenho uma função h que é igual a quanto? Xy. Então, se z é cosseno de x e h é xy, quem seria a função a em termos de zh? Não seria isso aqui, ó? Portanto, é como se a fosse a função composta de z em h, ou seja, o a é z composta em h de x. Ou o a seria o quê? O z do h de x. Né? Se o a é o z do h de x, quem que é a derivada de a? Regra da cadeia, né? Então, a derivada do a seria a derivada de fora vezes a derivada da de dentro, né? Então, seria isso aqui, ó, dx da função z de h de x, vezes quem? Vezes dx da função o quê? Da função h de x. Pronto, então essa parte aqui, ó, a derivada de a, é a derivada dessa primeira parte vezes a derivada da segunda. Deixa eu calcular aqui essa primeira derivada aqui, ó, né? Vamos calcular aqui então essa primeira. Vamos lá, ó. Quanto que vale dx do nosso z de x? Ó,
Quem que é a função z, pessoal? Aqui, ó, a função z, quem que é a função z definida? A função z não é o cosseno de x? Quanto que vale a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos o quê? É menos o seno de x. Então vai ficar assim, então isso aqui é igual a menos o seno. Então, o seno de x, só que no lugar de x eu vou colocar o h de x. Quem que é o h de x? É o xy. Então vai ficar menos o quê? Menos o meu x vezes o y. Beleza? Tá aqui, ó. Essa é a primeira parte aqui, ó. É o d dx de z, ok? Então, beleza. Eu encontrei aqui a primeira parte. Tá aqui a primeira parte. Vou encontrar aqui essa segunda parte, então. Vou fazer de lá, ó. Vamos fazer do lado de cá. Quanto que vale aqui para mim agora, ó? O d dx do h de x. Vamos lá? Quem que é o h de x? Gente, o h de x é esse que eu chamei aqui, ó, de xy. Tá aqui, ó. H de x é, na realidade, quem? É x vezes y. Ó, esse h de x, então, sendo x vezes o y, é o produto de duas funções. Agora, lembra, quando a gente tem um produto de duas funções, você tem que usar a regra do produto, né? É como se o x ali, ó, fosse o u e o y fosse o v. Lembra qual que é a propriedade? Ó, u' mais v'. Então, se é u' mais v', vamos lá, ó, o u é o x. Quanto que vale a derivada de x? 1. 1 vezes o y, que é v, dá quanto? Y. Mais a derivada do v. O v, quem que é? O v é o y. Então, você está derivando o y, a derivada de y vale quanto? Vale 1, que multiplica x, vai ficar x. Quando você deriva o y, você tem que colocar o dy dx, tá certo? Pronto. Essa aqui é a derivada da função dx. Então, vai ficar para mim aqui o resultado do meu a', né? Então, tá aqui, ó, o a', a derivada da parte A, vai ser esse produto. Essa primeira parte vira a segunda. Então, a primeira parte está aqui, ó, menos o seno de xy, vezes a segunda parte que está lá, a segunda parte, ó, y mais x, que multiplica o quê? Dy dx. Essa é a parte A, tá vendo? Então, se essa é a parte A, eu vou organizar ela aqui bem bonitinha, então vai ficar assim, a parte A, já derivada, ó, aplicando a distributiva aqui, ó, vai ficar assim, ó, menos y, que multiplica o seno de xy, ó, mais com menos, menos x, vezes o seno de xy, vezes dy dx, tá certo? Pronto, essa aqui é a minha parte que eu chamei de A e calculei já a derivada. Tá aqui a parte A, beleza? Ó, então eu já encontrei aqui a parte A, agora eu vou encontrar aqui a parte B, tá bom? Do lado de lá, parte B, ó. A parte B é isso aqui, ó. A parte B é o quê? É d dx de quem, gente? Ó, de x ao quadrado vezes y. Então, vamos lá. Como é que eu faço para derivar o x ao quadrado vezes y? De novo, tá vendo que é o produto de duas funções? Como é o produto de duas funções, é como se fosse o produto ali, ó, de u vezes v. Como é que a gente resolve o produto de duas funções? U vezes v, lembra? U' mais v', tá certo? U' mais v'. Vamos ver quanto é que vai dar isso? Ó, derivada de u. U' é derivada de u. O u é o x ao quadrado. Quanto é que vai a derivada de x ao quadrado? 2x. Vezes quem? Vezes o v. Quem que é o v? É o y. Então, 2x vezes y. Mas, agora, a derivada do v. O v é o y. Quando você deriva o y, você tem que colocar dy dx, né? Então, a derivada de y é 1. 1 que multiplica dy dx vai ficar dy dx. Vezes quem? Vezes o u. Quem que é o u? X ao quadrado. Então, vezes quem? O u, que é o x ao quadrado. Pronto. Está feito aqui a minha parte B. Essa aqui é a nossa parte B. Então, voltando aqui na minha parte 1, que é A mais B, vai ficar assim, ó. Então, a parte, já vou fazer direto aqui, ó. Vamos fazer direto aqui, ó. 1 é igual a 2. Como a gente tem no início aqui, ó. 1 é igual a 2, certo? Então, vou igualar aqui, ó. Quem que deu a minha derivada 1? Ó, a derivada 1 é a parte A mais a parte B. Então, vamos lá. A derivada 1 é a parte A. Quanto que vale a parte A, ó? Menos y vezes o seno de x, y, menos x
que multiplica o seno de xy vezes dy dx, ok? A parte A. Agora mais a parte B. Quanto vale a parte B? Ó? Então, mais 2xy mais, ó, dy dx, x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, dy dx. Pronto, somei com a parte B. Tudo isso é igual à parte 2. Quanto que vale a derivada da parte 2? A derivada da parte 2 vale 3. Pronto, então isso aqui tudinho é igual a quanto? É igual a 3. Como aquilo lá tudinho é igual a 3, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso só isolar o dy dx. Então vem comigo, para facilitar a minha vida, eu vou isolar já direto aqui o dy dx. Ó, acompanha do lado aí, ó. dy dx, abre parêntese. Vamos lá, quem está multiplicando o dy dx? Ó, aparece um pedaço multiplicando o dy dx que é quanto? Ó, menos x, eu vou colocar menos x, que multiplica o seno de xy. Beleza, quem mais está multiplicando o dy dx? Aqui, ó, também aparece multiplicando o dy dx o x ao quadrado. Então, mais x ao quadrado. Fecha parêntese. Tudo isso é igual a quanto? É igual a 3, beleza, é igual a 3. Agora vamos lá, ó. Esse pedaço aqui, ó, que está isolado, está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então vai ficar de lá, ó, mais y, que multiplica o quê? O seno de xy. Esse pedaço aqui, ó, que está isolado também, estava somando 2xy, passa para lá subtraindo. Então, menos 2xy, ok? Pronto, agora para eu isolar os finalmente aqui, que é o dy dx, essa parte aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado lá, ok? Dividindo. Deixa eu fazer aqui em cima, deixa eu ver se dá para fazer aqui, para não ter necessidade de apagar o quadro e você que está em casa aí poder acompanhar, tá? Deixa eu só isolar aqui então, ó, a nossa resolução, aí eu vou colocar a resposta final lá em cima, ó. Então, perceba, eu cheguei até aqui, tá certo? Tá até aqui, essa parte está multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ficar para mim finalmente isso aqui então, ó, dy dx é igual a quanto? A esse produto aqui, ó, então eu vou colocar lá, ó, 3, eu vou só dar uma organizada assim, ó, 3 menos 2xy mais y vezes o seno de xy, todo mundo aqui dividido por quanto? Ó, por menos x, que multiplica o seno de xy mais o x ao quadrado. Pronto. Está feito aqui a derivada da minha função implícita. Tá certo, gente? Então, assim, eu espero que vocês do outro lado tenham acompanhado. Deixa eu só olhar aqui como é que vocês estão vendo. Vocês conseguem enxergar lá. Pronto. Está todo mundo enxergando. Pronto. Então, essa aqui é a derivada da nossa função. Então, mais uma vez, deixa aí a dica. Vai fazer o vídeo, vai assistir o vídeo, pause, tenta resolver de novo, depois você avança. E durante a resolução, se você não estiver acompanhando, vá pausando, vai fazendo parte a parte do seu caderno para você entender, porque essa parte aqui, ela vai englobar aí tudo que nós vimos de derivadas até então, né? Então, assim, as propriedades da derivação, a regra da cadeia, que é uma regra muito importante para a gente calcular a derivada de funções compostas, tá bom? Então, beleza, essa foi a nossa primeira aula de derivada implícita, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Um abraço, valeu, até a próxima!